Olá, poderosa! Seja bem-vinda a mais uma parada obrigatória com Lília Moraes. E hoje, trazendo aqui os principais medicamentos utilizados durante uma parada cardiorrespiratória. Você, técnica de enfermagem, sabe qual o manejo adequado nesse momento, poderosa? Não sabe? Então, fique aqui que você não pode perder nenhum aprendizado que eu vou passar aqui hoje. E de antemão, eu já gostaria de saber de que região você está falando, poderosa. Você já é recém-formada? Você já está trabalhando, ou seja, é recém-formada e está em busca de uma nova oportunidade? Já trabalha na área? Coloque aqui nos comentários que eu gosto muito dessa interação. E essa live, ela é feita justamente para tirar qualquer dúvida a respeito do atendimento na parada no que se diz respeito ao uso do medicamento. Eu vou pedir uma desculpinha já de antemão, porque eu estou com uma sinusite e às vezes bate aquela tosse, mas nada que impeça aqui a nossa interação. Então vamos iniciar, poderosa, já falando do atendimento da enfermagem em si, né? A enfermagem, os técnicos, você, técnica de enfermagem, precisa ter algumas coisas em mente, tá? Durante o atendimento a uma parada, você precisa estar atenta a algumas questões. Primeira delas, o acesso venoso. É de suma importância que você verifique como está o acesso venoso do paciente. Ah, mas o paciente já chegou parado, estava sem acesso. Pois bem, você vai tentar um acesso, o melhor dele possível, para que durante as manobras você tenha sucesso durante a administração de medicamentos. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque uma das problemáticas gira em torno da rede venosa. Quando eu falo problemáticas, eu falo o seguinte: você pode ter ali todo o medicamento em mãos, tudo preparadinho, mas se o acesso não está legal, nada vai fluir, tá? Então, o paciente chegou, você observou um acesso de grande calibre? Funcione esse acesso. Desculpa, poderosa. E você, puncionando, você tem que fazer uma boa fixação. Não adianta puncionar na correria e deixar o acesso solto, porque durante aquela prática ali, durante todo aquele movimento, qualquer coisa que esbarre pode dar aí algum problema durante o atendimento, principalmente se o acesso ele sair da rede venosa, tá? Então você quer ter segurança lá no seu plantão, você quer prestar um bom atendimento, você quer se sentir segura como profissional, já comece pensando nesse acesso venoso, tá? Outra situação, né? Uma coisa é o paciente chegar para você ali, você tá na sala de emergência, e o paciente chegar dificilmente, se for trazido pelo SAMU, ele vai chegar sem acesso venoso, tá? Geralmente, a maior parte, quase 100%, o paciente já entra de acesso que a própria equipe do SAMU já funciona. Mas tem uma outra situação, seu paciente está lá na enfermaria, está lá internado, e começa a ter sinais que vai ter uma parada ali. Importantíssimo isso, tá? Não espera acontecer o pior para ficar de olho no acesso do seu paciente. E quando eu falo isso, eu falo porque exatamente o que acontece no dia a dia. Infelizmente, espera o paciente parar para olhar se o acesso está pérvio ou não está pérvio. Então, o que eu estou trazendo aqui de aprendizado é justamente as coisas que ocorrem nos bastidores do plantão, tá? E que deixa o atendimento comprometido.
Então, independente se o seu paciente é um paciente grave, um paciente que está ali internado, que vai dar indícios, que vai parar, independente disso, fique de olho no acesso. Fica de olho no acesso periférico. Se não tiver legal, troca o acesso. Não espera. E eu já vi muito poderosa na prática acontecer esse tipo de coisa. Um corre, porque o acesso estava fora. Então, veja bem, não deixe que isso aconteça durante seu plantão. Verifique se o acesso está pérvio. Se não tiver, você vai lá e punciona um novo, tá? Isso que eu acabei de falar são coisas que acontecem na rotina e que comprometem o atendimento. E por que é importante você saber disso? É importante porque durante o atendimento, principalmente de uma parada, os medicamentos que eu vou falar aqui, eles precisam ser realizados por uma via que esteja pérvia, tá? Então, sempre quando você fizer qualquer tipo de medicamento, utiliza-se o flush. O que é flush, professora? Flush é quando você aspira de um soro fisiológico, se for um acesso periférico, 5 ml, se for acesso venoso central, 10 ml de soro fisiológico, e vai fazendo o teste para ver se o acesso está pérvio. Sempre quando administrar o medicamento, antes de administrar, isso é importante, tá? Então, é importante você saber disso para que você tenha segurança aí durante o atendimento. Eu comecei a introduzir com esses exemplos, porque durante o atendimento de uma parada, numa enfermaria, o paciente estava com acesso fora, ou seja, não estava na veia. E o que aconteceu? Não conseguiram acesso durante a parada. Teve que fazer intracânula. Ai, mas dá para fazer? Dá. Mas olha só o transtorno. Outra coisa. O desfibrilador estava fora da tomada. No momento do choque, o que aconteceu? Não conseguiram usar o desfibrilador. Teve que buscar o desfibrilador do resgate, lá da ambulância que trouxe o paciente. Olha só que transtorno, poderosa. Isso precisa ser checado. Inclusive, o carrinho de emergência, se você quiser uma live só para falar do carrinho de emergência, eu faço uma live aqui. Ele é de responsabilidade do enfermeiro, porém, o técnico de enfermagem, sim, auxilia na conferência, dentre outras coisas, tá? Então, isso é uma falha que aconteceu, e eu gosto de trazer histórias baseadas em fatos reais, para que você entenda o quanto pode ser comprometido o atendimento desse paciente. É importante você saber, porque a equipe de enfermagem precisa testar junto ali com o enfermeiro tudo que está funcionando. E não ter o medicamento, o material no carrinho de emergência é uma negligência do atendimento. Então, eu não poderia deixar de citar essa história, porque essa história me deixou assim bem preocupada na ocasião, porque são coisas que poderiam ter sido evitadas. E, infelizmente, causou aí um transtorno. O paciente acabou indo a óbito, claro, não foi a maior causa do óbito, a falha nesse atendimento, não, mas contribuiu para o que? A velocidade do atendimento. Lembrando que uma parada exige o quê? Um manejo rápido. E se tiver coisas no meio do caminho que atrapalhem, seu plantão vai estar comprometido, ou seja, a sua assistência não será segura, tá? Então, trazendo um pouquinho do tema, que são, eu coloquei aqui 3 medicamentos
E são medicamentos utilizados no primeiro momento e, claro, depois terão outras drogas de manutenção, depois que o paciente for restabelecido da parada, que ele continuar ali, ele precisa de um tratamento, a continuidade. Assim, terão outras drogas vasoativas, mas hoje, agora, eu vou trazer aqui os medicamentos utilizados durante a parada em si, tá? Então, eu já coloquei aqui que previamente precisa ser observado o acesso venoso periférico, se está PEV ou não, se o seu carrinho está todo completo, está com lacre, está com desfibrilador testado. Feito isso, você vai ficar ali durante o atendimento em alguma parte, tá, poderosa? Quem que dá esse comando? Geralmente quem está liderando a parada, ou médico ou enfermeiro. Como assim, professora? Existe isso? Existe. Então, imagina, tá? Os profissionais vão ficarem, um faz uma coisa, o outro faz a outra, os dois fazem a mesma coisa. É prática, tá? Cada um ficar numa função, o cenário ali fechado e cada um numa função. Então, fica ali o líder. Então, você, técnica de enfermagem, vai ficar o responsável pela medicação. Sua coleguinha, fulana de tal, técnica de enfermagem, vai ficar pelo acesso, responsável pelo acesso. A outra coleguinha vai ficar responsável em testar ali, junto com enfermeiros, materiais, enfim, e assim por diante, tá? Isso é bem comum durante o atendimento de emergência, né, ali durante a parada, e tem o controle de todos os atores, né, as pessoas responsáveis pelo atendimento ali, tá? Então, dito isso, você, por exemplo, está responsável ali pela medicação. Então, eu vou colocar aqui 3 medicamentos utilizados na parada. Adrenalina, também conhecida como epinefrina, amiodarona e lidocaína. Recentemente até coloquei um stories aqui falando da amiodarona. Muitas poderosas erraram, tá? Quando que eu utilizo a amiodarona? O certo, numa parada, quando eu tenho um ritmo, uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, um terceiro choque, tá? Essa é a resposta correta. Desculpa, poderosa. Então, vamos lá. Adrenalina, epinefrina. Quando eu tenho um ritmo não chocável, o que significa isso, né? O médico colocou lá o desfibrilador, o ritmo ele é não chocável. Então, eu preciso fazer a administração da adrenalina imediatamente, tá? A cada 3 a 5 minutos eu preciso fazer a administração dessa adrenalina. E depois da administração da adrenalina, conforme o médico olha, adrenalina, aí você, a adrenalina administrada, dali conta de 3 a 5 minutos para a próxima. Lembrando, sempre após a administração da adrenalina, precisa fazer o flush de soro fisiológico. Então, seja esperta. Já aspira a adrenalina e já deixa o soro fisiológico aspirado também em outra seringa. Pega uma seringa de 10, uma agulha de aspiro. Você só está responsável pela medicação. Então, veio a voz do comando. Ah, mas não precisa estar prescrito para administrar. Numa situação de emergência, você pode sim fazer de acordo com o que o médico ali vai verbalizar. Que você precisa retornar. Doutor, 1 miligrama de adrenalina realizado. Aí vai. Por aí vai o atendimento, tá, poderosa? E a cada 3, 5 minutos é administrado. Então, se o ritmo é não chocável, essa adrenalina precisa ser administrada imediatamente. Vamos para uma outra situação. Colocou lá o desfibrilador. O ritmo, ele é chocável. Foi lá, dá para chocar, chocou. A partir do segundo choque,
que começa a administração da adrenalina. Olha que interessante, tá? Porque o que você vem aprendendo geralmente durante a parada tem a administração da adrenalina, da epinefrina. Mas às vezes não é especificado em que momento. Isso é uma prática, tá? Que está aí dentro dos manuais, diretrizes de cardiologia. Então, relembrando. Ritmo não chocável. O médico foi lá, posicionou a pá. Não é um ritmo passível de choque. Não é. Administração da adrenalina, na sequência, o flush. Repete para o médico que você acabou de administrar a dose da adrenalina e realizado o flush. Passou lá 3, 5 minutos, nova administração e assim segue, tá? Outra situação, relembrando, o ritmo é chocável. Colocou ali a pá, opa, é passível de choque. A partir do segundo choque, a gente vai fazer o choque. É a partir do, tá? Administrada a adrenalina. Pausada. Opa, voltando aqui, poderosa. Então, eu acabei de falar em que momento que é administrada, desculpa, porque a conexão, estou aqui no hotel e a conexão às vezes não é tão boa, tá? Então, desculpa por 2 motivos, né? Pelo meu estado aqui de estar tossindo devido a uma sinusite, que me pegou de jeito aqui, e a conexão. Mas eu não poderia deixar de trazer, porque eu fiz uma enquete baseada no que você precisa saber, poderosa. E aqui você só sai com a informação certinha, que você vai utilizar e fazer e continuar no seu plantão para um atendimento seguro e você não se sentir insegura durante o seu plantão, tá? Então, eu já falei aqui, até o momento, em 2 momentos que você utiliza a epinefrina, a adrenalina. Agora, o segundo medicamento, a mildarona. Como eu já falei no início, tá? A mildarona, ela é administrada, poderosa, quando a parada, ela é por uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular. Se a parada é ocasionada pela fibrilação ou ataque cardíaco ventricular, aí eu utilizo a mildarona. Quando, professora? A partir do terceiro choque. A partir do terceiro choque, eu utilizo a mildarona, tá? Em bolos 300 miligramas. Nossa, professora, mas em bolos em quanto tempo? Quando você ouvir qualquer medicação prescrito ou verbalizado, realizar em bolos é para fazer em até 1 minuto. Então não é para perder tempo fazendo lentinho, não, tá? O bolos, ele é feito em até 1 minuto. 300 miligramas, tá, poderosa? Então, é importante você pensar que quando você aspira 300 miligramas, na sequência que você administrou, depois do terceiro choque, tá? Fez o primeiro choque, nada. Segundo choque, terceiro choque, aí a partir do terceiro choque, faz a administração da mildarona. Lembrando que, lógico, após a administração da mildarona, você precisa fazer o flush com soro fisiológico, tá? E a terceira medicação é a lidocaína, também utilizada com a mesma indicação, tá? Precisa ter lá o fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular, só que a dosagem é 1,5 miligramas, tá, poderosa? Por quilo. Então, 1,5 miligrama vezes, sei lá, o paciente tem 100 quilos, vezes 100 quilos. Aí, essa dosagem o médico calcula e pede para você administrar em bolos também a partir do terceiro choque. A mesma indicação da mildarona. Quando que faz a lidocaína? Quando eu não tenho disponível
amiodarona na instituição. Então, se eu não tiver amiodarona disponível, aí eu faço a lidocaína, tá? Então, esses 3 principais medicamentos, a princípio, são utilizados para o atendimento de uma PCR. Importante você entender. O paciente, ele retornando da PCR, né, retomando aí, ele vai precisar de drogas de manutenção. O que significa isso? Vai precisar de droga vasoativa, tá? E lembra que você tem aquele acesso periférico? Pois bem, essas drogas são drogas vesicantes, irritantes, para serem administradas continuamente em acesso periférico. Pois é, professora, mas ali não é indicado fazer um acesso venoso durante uma parada. Sim, perfeito. Ninguém vai se preocupar em fazer acesso venoso central durante uma PCR. Se você já observou isso, durante uma PCR, não é recomendável. Estabilizou o paciente, monitorizou, ele voltou, retomou, aí sim se prepara o material para fazer o acesso central, tá? Mas às vezes o paciente ele está muito ainda instável e o médico vai optar em não fazer o acesso venoso central naquele momento. Então você precisa garantir que esse acesso venoso ele está pérvio, fazendo flush antes e após administrar. Lembrando que após a retomada do paciente ali, que saiu daquele estado, ele foi revertido a PCR, ele vai continuar com drogas vasoativas contínua. Pode ser uma noradrenalina, a própria epinefrina, enfim. O que o médico prescrever para a dose de manutenção, você pode manter nesse acesso. Assim, os últimos estudos aí, né, dentre pesquisas, em até 6 horas ainda é seguro, ainda, mas precisa ser observado o trajeto dessa rede, tá? Se essa rede ele não está com hiperemia, edema, extravasamento, se apresentar isso, você precisa remover imediatamente esse acesso venoso periférico e impulsionar um novo acesso, tá? De preferência na fossa antecubital, né, onde tem acesso venoso mais calibroso. É importante você perceber, poderosa, que isso pode ocorrer um risco, pode causar um dano no paciente, uma flebite. E se você não fizer, né, essa prática correta, o paciente pode sair dali com uma lesão de pele. Ai, professora, mas puxa vida, restabelecemos o paciente e tudo bem, né? Uma flebite, uma coisa assim, não tem problema. Tem muito problema, tá? A flebite, qualquer lesão de pele, ela é passível de notificar, tá? Para os órgãos competentes, no caso a Anvisa, a Notivisa. E isso é uma iatrogenia. O que significa isso? É algo que não deveria acontecer, por descuido, por falta de atenção do colaborador. E você, poderosa, que está aí do outro lado, que quer prestar uma assistência segura ao seu paciente durante o plantão, precisa estar atenta, que muitos ficam só preocupados ali com a questão da parada, né, com as questões de como fazer. Perfeito, é para se preocupar com isso também. Mas isso não desmerece, né? E isso não deve ser desconsiderado a parte do restante do paciente, né? Porque teve ali um atendimento que ele tem que sofrer uma queimadura, uma queda, tá? Então isso é muito importante para que você tenha aí dentro do seu atendimento, do seu plantão. Lembrando que nesse canal eu trago práticas que são práticas que você precisa ter, né, o conhecimento para prestar um atendimento com segurança.
e você também se sentir segura no plantão. Então, eu tenho certeza que depois dessa live, quando você tiver um paciente ali, que você vê que é um paciente que ele pode evoluir para uma parada, lembrando, tá? Que o paciente ele só para do nada assim, uma síncope, é raro. Se o paciente está internado e ele tem uma parada, ele já dá sinais que vai parar. Então, se você já observou que durante ali o atendimento, durante seu plantão, o paciente está dando sinais, já veja, já verifica ali o acesso, não deixe acontecer não. E eu estou falando isso porque eu já assisti de camarote as pessoas se prejudicando durante o plantão, porque exatamente isso. Sabia que o paciente estava instável, o paciente era um paciente crítico, e nem sequer se preocupou se o que estava em torno dele estava ok. O que é em torno dele? Né? A oxigenoterapia, o carrinho completo, os equipamentos checados, o acesso periférico pérvio. No mínimo isso, você precisa ter no raciocínio clínico. Opa! Sabe aquele famoso ditado, deixa eu arrumar a casa? É exatamente isso que você deve saber, poderosa. Arrumar a casa, tá? Eu espero que essa live tenha feito sentido para você. E não esqueça, para você ter segurança no seu plantão, você precisa garantir, além de tudo isso que eu falei aqui, da administração segura das drogas, você conferir prescrição, se está legível, para você fazer a checagem desses medicamentos depois. Lembre-se que durante a parada, tudo é feito de forma verbal, porque nesse momento a lei garante que você possa fazer sem olhar ali aquela prescrição na mão naquele momento. Mas, depois passar desse momento, você deve checar tudo que você fez. Se fez alguma outra prática e tiver lá prescrito, se não tiver, doutor, olha, faltou prescrever tal coisa, tá? Lembrando que o que você faz, a segurança do seu atendimento está naquilo que você também checou, que você fez, que você administrou. Vai lá no relato, coloca todo o passo a passo que foi, desde a identificação da PCR até o último momento ali da prestação do seu atendimento, tá? Então, lembre-se, toda assistência prestada precisa estar registrada. Olha só, nesta live eu trouxe os medicamentos e você saiu ainda com uma outra bagagem, a segurança durante esse atendimento. Então, poderosa, espero que você coloque em prática assim que você passar por alguma situação dessa. E se você que está aqui assistindo já passou por alguma situação delicada durante o atendimento de uma PCR, baseado nesses casos, nesses relatos que eu trouxe aqui, coloque aqui embaixo, poderosa. Sim, professora, já passei por situação assim, na hora que o médico queria entubar após restabeleceu ali, né, a condição, não tinha pilha no laringo, não tinha o medicamento adequado lá no carrinho, enfim, o acesso estava fora, né? Qualquer coisa que você tenha ali durante o atendimento numa parada pela seu plantão aí em algum momento da vida, compartilhe aqui comigo nos comentários. Se fez sentido para você, deixa aquele like e deixe seus comentários aqui. Poderosa, espero que você ainda tenha aí uma ótima segunda-feira de carnaval, seja aproveitando, curtindo com a família, seja no plantão. Espero que tenha feito sentido para você e até breve, poderosa. Gratidão.